Olá, meus amigos NeuroSchool. Como prometido, hoje eu vou trazer para o nosso kit do carrinho rastreador dicas de solda eletrônica para vocês fazerem uma boa solda, quem for montar em casa por conta própria. Você vai precisar basicamente do kit, né, do carrinho, se é isso que com que você vai trabalhar. E realmente bem iniciante, sem muita coisa, só vai precisar de um soldador eletrônico comum. Esse aqui é de 40 watts. Não é bom para eletrônica usar um muito potente, porque ele pode danificar alguns componentes, ou até mesmo a placa. Né? Tem uma potência de 40 watts em qualquer loja de ferragem, ou loja de eletrônica, ou até na internet você encontra um ferro de solda deles. E basicamente ele esquenta essa ponta aqui numa certa temperatura, que permite derreter esse outro item que você vai precisar. Isso aqui é a solda eletrônica. Essa aqui é da marca Cobix. Ela é basicamente, ela vem em rolos, mas esse aqui vem em cartelinhas também, bem pequenas, de 1 metro. E essa versão aqui, ela é de, deixa eu ver se tem o tamanho aqui. Ela é de 10 metros. Ok. É mais suficiente se você não for trabalhar com isso. E esse material ele é feito de uma mistura de chumbo e estanho, né? Que permite que ele derreta com uma certa facilidade. Ok? Ferro de solda, a solda propriamente dita, os componentes e a placa que você vai fazer a soldagem. Se vai precisar de alguma coisa para limpar a ponta, você pode usar uma pequena lima, uma lixa, né? Eu vou limpar aqui com alguma coisa metálica. Existem muitos outros instrumentos que você pode usar, mas para montar aqui não vai precisar de mais do que isso. Outra coisa muito importante em qualquer montagem, como essa que vão vários componentes, é você ter o que vem junto com esse kit, o esquema, a planta, né? Para você tirar dúvidas, é sempre bom ter. Esse desenho que você está vendo aqui, ok? Ele tem o símbolo de todas as peças do kit. Né? Eu vou fazer um vídeo depois explicando passo a passo como ele funciona, porque é bem extenso. E depois que você aprender a identificar, por exemplo, esse aqui bonitinho, ele é o transistor, então tem 2 transistores. Né? Esse com M são os motores. Depois que você aprende a identificar essas peças, o que são cada um desses fiozinhos, essas perninhas do componente, você consegue tirar dúvidas. Inclusive esse aqui toda a planta vem com o número e identificação, uma letra que geralmente ela é a mesma para toda a família de componentes, e o valor deles, ok? Ou o número de fabricação, né? Para você não errar, porque às vezes tem vários componentes iguais, você saber qual é qual e onde eles vão. Não precisa saber muito sobre isso aqui na hora de montar, mas é bom ter uma noção. Se vocês tiverem alguma dúvida e comprar nesse kit, precisar de uma mão, tá ok? Entre em contato aqui no canal, deixe nos comentários que a gente dá um jeito de ajudar vocês a montar ou tirar dúvidas sobre o kit, ok? Então o que eu vou fazer aqui é basicamente mostrar 2 componentes, o resto é quase tudo igual, mas 2 componentes aqui específicos que eu vou soldar nessa placa. Vou mostrar como soldar, como você reconhecer que a solda ficou boa ou não. E vou soldar os resistores, que eu já falei em um outro vídeo. O suporte para o circuito integrado, que é um componente que eu acho interessante mostrar para vocês, porque tem várias perninhas. E depois vou falar um pouquinho sobre esse modelo de transistor e os LEDs, ok? E sobre os capacitores um pouquinho. Mas a solda, para todos eles que tem essas perninhas metálicas, é a mesma coisa. Tipo, a chave mesmo ela tem 6 perninhas, né? Notarem, 6 terminais. Então todos eles se soldam da mesma maneira. Então a gente vai aprender a fazer a solda de maneira correta, né? Seguindo alguns passos. E depois vou mostrar de alguns deles. Falando sobre a placa, essa placa ela é realmente... Olha, ela está dizendo tudo o que você precisa para fazer a sua solda. Esse lado de cima tem o desenho dos componentes com o lado
que você vai colocar eles na placa. Olha, esse aqui é o transistor, por exemplo. E se vocês olharem com cuidado, ele não é totalmente redondo, circular. Ele tem esse achatado aqui, ó. Esse achatado, meus amigos, é esse achatado aqui. Então quer dizer que esse nosso amiguinho, ele vai aqui, com essa parte achatada voltada para cá. O outro vai ao contrário. Ou melhor, o outro vai para o mesmo lado também. O desenho, se seguir o desenho aqui, essa placa é muito didática, não tem erro, ok? Mas a gente sempre tem um pouco de segurança, ainda mais se é a primeira vez que você trabalha. Essa placa, ela é muito bem feita porque ela tem esse filme, esse azul aqui, ó, ele é alguma coisa que passam por cima da placa para ajudar na solda e também na fazer o desenho dos componentes. Aqui do lado de cá, se vocês prestarem atenção, se no vídeo, tem essa parte aqui mais dourada que está aparecendo, destacado no azul. Essa parte, meus amigos, é cobre. Então o que significa que como tem esse filme protetor, a solda não vai sair escorrendo. Se vocês notarem, tem esses pequenos caminhos aqui num azulado diferente. Isso aqui é cobre também. Como se fossem fiozinhos que ligam esses pontos, né? Nessa parte que está mais escura não tem cobre, tá? Ela está isolada. Então, se ficar escorrendo solda entre essas, ela vai dar um curto-circuito, vai encostar, e não é para encostar muitas vezes um desse no outro. Então, fica aparecendo só essa partezinha, então a solda que escorrer vai ficar só aqui. Ela não vai se espalhar para outros pontos. Nossa placa é muito boa, eu achei bacana o trabalho deles por causa disso. Então, já que desse lado aparecem as ilhas, né, do cobre, então desse lado aqui entra o componente. O componente entra por aqui e as perninhas dele saem aqui. E a gente sempre começa, regra número 1, a gente sempre começa com os componentes menores da placa. Aqui são quase todos do mesmo tamanho, né? Mas existem casos que não precisa começar com os menores. E quais são os menores que eu vou escolher aqui? Eu vou começar com os resistores, ok? Eu vou fazer um outro vídeo no futuro explicando um pouco sobre resistores. Quero ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Esse dá o reflexo da lâmpada. Depois, na hora de upar o vídeo no YouTube, ele não fica muito... Se vocês olharem aqui, ele tem vários... Vai ser bem difícil ver as cores. Mas ele tem esses anéis coloridos. Aqui nesse caso tem 1, 2, 3, 4, 5. Se vocês olharem, né? Tem 5 anéis. Esses primeiros, quando tem 5, os 3 primeiros são números. Esse aqui, se eu não me engano, é dourado. Ele é um multiplicador. 0,1, alguma coisa assim. E esse aqui é uma tolerância, quer dizer que ele pode ser um pouco para mais, um pouco para menos do valor que você tem nesses números. Eu não tenho nenhum aqui de apenas 4 cores. Quando tem só 4 cores, os 2 primeiros são números, o outro é o multiplicador e o último é a tolerância. Mesma coisa, não muda muita coisa. Então eu vou fazer a solda do primeiro desses aqui e vou mostrar para vocês uma técnica que é importante na hora de fazer a soldagem. Bora lá. Então, amigos, aqui eu já coloquei quase todos os resistores dessa placa, não tem mais nenhum resistor desse tipo aqui. Como eu disse, são todos de 5 linhas, 5 cores, ou seja, esses resistores recebem um nome chamado resistor de precisão. Então eles têm os valores. Por exemplo, esse aqui é R9 é o resistor 9 de 10 ohms, que é o padrão, a unidade de medida deles, ohms. Todo resistor ou resistência é medido em ohms. Aqui, por exemplo, ele tem o resistor R7, o sétimo resistor, ele é de 1K, esse K é 1000, então ele é de 1000 ohms. Esse R5, ele é de 51 ohms, então realmente eles são de precisão. Resistores de 4 faixas, 4 cores, não tem essa precisão toda, né? Pequenos, assim, números pequenos. E aqui eu já coloquei todos, deixei para colocar o último, para vocês verem. É o seguinte, além de ele ter... não importa o lado, tá? Resistor não importa o lado. Mas nesse caso aqui, uma técnica interessante, quando você coloca os componentes, depois você colocar eles através dos orifícios, você dobra um pouquinho as pernas, vocês podem ver, para que eles não caiam. Isso facilita muito o momento de soldar. Existe uma ferramenta que você
prende a placa, que chama-se terceira mão, que quando você prende ela, fica firme, você tem as duas mãos livres, então, para poder fazer a solda. Eu não tenho ela aqui para mostrar para vocês, mas eu mostro ainda no futuro. Então eu vou fazer, é bem simples, você pega o componente que você vai colocar, você dobra as perninhas no tamanho dos orifícios onde você vai inserir ele. Esse aqui é o de 10, só para vocês olharem, ele tem a cor preta, 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 ou seja, ele é de 100, né? Ou melhor, marrom, preto, preto. Marrom é 1, 0 e 0 é 100. E o multiplicador é 0,1, ou seja, ele é 10. Então ele é 10 ohms. Ele vai aqui, você coloca nos orifícios, né? Segura aqui com o dedo e dobra um pouquinho os terminais para poder fazer a soldagem. Agora eu vou mostrar para vocês como encosta, como coloca a solda e o ferro de soldar aqui. Okay? O ferro de solda ele já está na temperatura, eu deixei ele alguns minutos ali para ele poder esquentar. Você faz um pequeno teste, ó, pode ver que derreteu o estanho. Né? Você põe um pouquinho sempre antes de fazer. E o que você vai fazer é algo bem simples, mas sem tomar cuidado, ok? Você vai, antes de colocar a solda ali, você vai encostar a ponta do ferro de solda. Você vai encostar na ilha, ó, na ilha, e na perninha do componente ao mesmo tempo, tá? Então você encosta aqui. Depois que você faz isso, você encosta a pontinha da solda estanho. E aí você desencosta. Quando derreter, você vai notar que em alguns segundos, pouquíssimos frações de segundos, ele vai derreter e vai se espalhar. E quando se espalhar, você tira a ponta do ferro de solda. Isso garante o quê? Você não vai ficar com o componente muito tempo encostado, e quando você encosta aqui, o calor transfere e começa a esquentar o componente. O resistor não é muito sensível, mas mesmo assim pode estragar. Se você ficar muito tempo segurando aqui na placa, vai começar a derreter o verniz. Em alguns casos, ele pode derreter o cobre e soltar o cobre dessa parte aqui isolante. E estraga a placa. Então, poucos segundos você faz esse trabalho, por isso tem que ter o ferro certo. Poucos segundos você faz esse trabalho aqui e o componente fica solto. Então vamos ver aqui. Consigo mostrar para vocês. Como eu disse, você encosta a ponta do ferro, né? Você dá uma testadinha, ó, pode ver, está derretendo. Okay? Você encosta a ponta na ilha e no terminal ao mesmo tempo. Segura alguns segundos e encosta o estanho. Espera o estanho derreter, ele vai escorrer e pronto. Então, amigos, não dá para ver aqui com muita perfeição por causa do foco da câmera, mas se vocês notarem, olha, tem brilho, né? E se eu olhar aqui de lado, ele não está uma bolota. Você consegue notar que ele parece que ele tem ele escorreu, você consegue ver que ele está colado tanto no fiozinho, no terminal, como na placa. Por que não pode ficar uma bolota? Porque muitas vezes ele cola só aqui e não está bem colado na placa. Então, com o passar do tempo, ele vai mexendo e ele causa uma coisa que a gente chama de solda fria, que nada mais é do que um mau contato. Então ele está solto. E às vezes o seu circuito para de funcionar porque essa solda aqui, ela soltou da placa. Ela não foi bem soldada. Ou ela não foi bem derretida. Outra coisa, a solda ela tem que ficar brilhante. Não precisa ser muito, mas aqui no caso você pode ver. Se ela ficar muito fosca, ela não derreteu bem e ela foi mal soldada. Então basicamente é isso. Você encosta o ferro aqui, entre a placa e o terminal ao mesmo tempo. Espera um pouco para eles esquentar e chegar a temperatura boa. Quando você encostar a solda, ele vai fluir como uma gota d'água bem rápido. E quando você notou que ele fluiu e ele escorreu para baixo, você tira a ponta e a solda está pronta. Você vai precisar de um alicate para fazer os cortes do excesso, né, que isso aqui ficou sobrando.
Não vai deixar isso, senão isso começa a encostar e dar curto-circuito. Eu vou terminar de fazer a solda agora e mostrar como fazer para tirar essas pontas fora. Então, agora que essa primeira parte aqui dos resistores estão soldados, a gente usa um alicate pequeno como esse aqui. Essa é outra coisa que talvez você precise. Você pode conseguir emprestado com algum amigo que tem eletrônica, geralmente eles têm. E você vem aqui e apara as pontas que ficaram sobrando. Sua plaquinha vai ficando com o aspecto final. Como deveria ser. Okay. Então é só fazer isso. Você pode notar que aqui em cima eles já vão ficando onde deveriam, né? E eles estão soldados. Bem, pessoal, eu vou finalizando o vídeo aqui por aqui, porque ele está ficando longo. Eu vou fazer uma segunda parte, mostrando algum outro detalhe que talvez tenha ficado faltando sobre os componentes e alguma dica também sobre acabamento. E depois eu mostro a placa completa, toda soldada, e falo um pouco mais a respeito. Então, se gostaram do vídeo, se foi interessante ou tem alguma sugestão, só comenta aí embaixo e que eu respondo assim que possível.